Olá, meu povo lindo e florido, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Estou fazendo esse vídeo para vocês hoje sobre quando podar a rosa do deserto, né? Em que época que eu podo a minha rosa do deserto? Esse vídeo veio em inspiração a um comentário que a minha amiga Nina, do canal Cactos Raros da Nina, me fez no vídeo O Tour Tudo Junto e Misturado, né? Ela me perguntou quando podemos podar as nossas rosas e a forma que eu faço aqui. Eu ainda disse assim, ó, conte-me tudo e não me esconda nada. Então, eu vou falar para você, minha amiga Nina, e para os outros colegas também, amigas, que também querem aprender, né? Em que época podar as nossas rosas do deserto? Primeiro, vamos no clima, né? Nunca se poda uma rosa do deserto na época do frio, tá? Porque o frio, ela tá em dormência, né? No frio, ela se resguarda, né? Guarda toda aquela energia dela, ela se poupa, né? Pra quando chegar o tempo propício, que é o tempo da primavera, o tempo do calor, né? Ela acordar e florescer, certo? Tem rosa do deserto que ela flore com bastante folhas, né? Inclusive essa daqui, ó, é a dalila. Sou apaixonada nessa dalila. Tem várias outras cores de dalilas ali. Conforme vai abrindo, a gente vai mostrando. Ó, ela tá com botãozinho, tá vendo, ó? Então, essa aqui, ela tá cheia de botão, né? E tá florescendo aos poucos. Tenho também ali rosa do deserto que não tem folha nenhuma, mas que tá com flor. Então, é uma característica dela. Então, ela cai as folhas, ela amarela as folhas. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho também até do nosso cultivo, né? Porque tem rosa do deserto que, às vezes, ela amarela as folhas, né? E depois vem a floração. É uma característica, tá? Não que todas ficam assim, mas algumas, ela tem essa característica de amarelar todas as folhas e depois, na sequência, vem a floração. Então, a gente tem que conhecer. Aí, quando amarela todas as folhas, a gente vai verificar o quê? Se não é da planta, né? Se é da planta, a gente deixa ela lá, a gente sabe que ela vai... É a característica dela, amarelar toda a folha para depois vir a floração. Mas se não é, gente, que não é o caso dessa daqui, ó. Essa daqui é uma dalila, né? Uma matriz de dalila, olha o tamanho que ela tá, ó. Tá vendo? Então, a característica dessa planta é florescer com as folhas. Então, se ela chegar a amarelar, cair todas as folhas, tá? Eu já vou verificar o que que tem aqui. Pode ser cochonilha, pode ser alguma outra coisa, né? Que tenha nela, porque a característica dela não é perder as folhas para vir a flor, ó. A característica dela é florir junto com vem a brotação e depois as flores, né? É uma característica. Então, a gente tem que conhecer as nossas plantinhas para a gente poder assimilar o que é normal, o que não é anormal no nosso cultivo. Ó, essa daqui é uma que ela não é de estaca, tá? Ela é de raiz própria, mas a característica dela é formar, tipo, ficar igual uma anaconda. A anaconda é aquela planta que tem o caule, é de semente, tá? Tem o caule, né, mas não tem aquela batata, tá? Então, ela tem, ó, ela é reta, tá vendo, ó? Essa daqui é uma estilo anaconda. Olha, essa daqui, ó, é daquela que amarela as folhas, né, cai pra depois florescer. Tava cheia de flor, tá vendo, ó? Agora que tá terminando a floração dela, ó. E também tá terminando a floração, já tá vindo brotinhos. Então, às vezes, quando a planta amarela, as folhas, que cai as folhas, que fica toda... que os galhos ficam sem folha, né? E sem flor também, não... Verifica as raízes, né? Pra ver se não tem nada de errado. Se não tiver nada de errado com a planta, então a gente tem que aguardar, porque de repente ela entra em dormência, né? E quando ela acorda, gente, o que que acontece? Aí vem a floração. Vem a floração e junto com a brotação, né? Então, é uma característica. Aqui eu tenho planta que gosta da chuva, tem planta que não gosta muito, mas qual planta que não gosta da chuva, né? A maioria, né? Porque a natureza em si
gosta da chuva e precisa da chuva, né? Mas tem umas que, quando termina o tempo da chuva, ela murcha o caudex, ela sente falta. Por quê? Porque ela gosta de mais umidade. Então, é uma característica das plantas, né? Agora, assim, que época que eu podo as minhas plantinhas, né? E algumas eu fiz umas podas porque tava muito feia, né? Ela estava assim, muito feia mesmo. Aí eu fiz a poda de renovação. E até porque eu tava fazendo tratamento também de ácaro, né? Ó. Eu podo as minhas rosas do deserto. Eu acompanho a lua, gente. Eu podo elas na crescente, no terceiro dia da lua crescente, tá? Por que o terceiro dia? Porque o terceiro dia é o dia que a lua tá com mais força, né? Na lua crescente, o que que acontece? A seiva, ela circula por toda a planta. Tanto é que quando a gente vai cortar um galinho na lua crescente, o que que acontece? Acontece que a gente vê que a seiva, né? Ela chega pinga. Tem seiva abundante. Por quê? Porque a planta está em plena atividade, tá? Então, na lua crescente, é a lua que eu mais gosto de fazer poda. É a lua que eu mais gosto de mexer com enxerto, tá? Então, na lua crescente, a planta, como eu disse, ela tá em plena atividade. Vou vir aqui na sombra porque tá o sol. Então, eu prefiro, né? Eu gosto de fazer enxerto, poda na lua crescente, tá? E enxerto, poda também quando o tempo tá igual tá aqui. Tempo seco, né? E não tá chovendo, que tá no tempo da seca, né? Porque daí, ó, eu não gosto muito de fazer enxerto no tempo da chuva. Por quê? Porque funga muito, apodrece. Os enxertos, olha, de 90%, 40% a gente consegue ter sucesso. Por causa da umidade, tá? Já no tempo da seca, não. No tempo da seca, a gente pode colocar 85% de chance de você ter todos os seus enxertos pego, né? Então, é isso. E depois que eu faço as podas das minhas rosas do deserto, eu entro com uma adubação, tá? Adubação é rico em fósforo, em potássio, tá? Micro e macronutriente, pra quê? Pra que quando ela vem com a brotação, ela já vem com aquela brotação forte, vigorosa e também com floração abundante, certo? Agora, quando elas estão assim, gente, ó, eu já fiz todo esse processo de adubação, de cuidados com elas, né? Preparando elas, mesmo no tempo da chuva, né? Eu gosto da farinha de uso, porque mesmo no tempo da chuva a gente pode fazer a aplicação que não tem desperdício. Agora, se a gente coloca um produto foliar, acabou de colocar, vem a chuva, lava, vai tudo embora, né? Tanto foliar como defensivo. Então, no tempo da chuva não tem muita coisa para se fazer, né? Até fungo também eu não costumo passar muita coisa, porque o fungo, a gente vai retirando as folhas infectadas para não ter a proliferação das outras folhas sadias, né? Tem um vídeo, inclusive, sobre esse assunto, tá? Ó, aquela ali é uma também, ó, que caiu todas as folhas, ó. E agora já tá vindo com folhas novas, né? Depois também do tratamento que eu fiz, que também tem aí no canal. Então, é isso. Aí, tem umas que a gente precisa, que eu preciso urgente, depois dessa floração, ó, inclusive essa daqui, ó, NR12, que os galhos dela crescem bastante, é uma planta de crescimento muito rápido, tá? Enxerto dela, gente, é sucesso garantido, não é uma planta chata de se cultivar e de fazer enxerto também, porque, olha, não é, tem planta que a gente tenta, né, faz 2, 3 vezes o enxerto, às vezes o cavalo rejeita, às vezes a planta não vai, mas essa aqui não. Essa daqui você coloca em qualquer cavalo, ela vai, em qualquer porta-enxerto, né, ela vai de boa, e quando pega, às vezes o brotinho tá tão pequenininho, ela já vem com essa floração aqui, linda e maravilhosa. A sultão também não é uma flor chata de se cultivar, não. Eu tô aqui sentindo o cheirinho, o perfume maravilhoso dela, porque, além de tudo, essa planta também é muito perfumada, tá? Então, ó, eu tenho esse pack de NR12,
né? Que assim que terminar a floração dela, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer poda. Quando tá aqui, ó, nesse porte aqui, que a gente já alcançou, que a gente queria, né? Que é a floração, a brotação linda, a planta saudável, o que que acontece? A gente não faz mais nada com ela, a gente já preparou ela, né? Tanto no tempo da chuva, para poder vir, quando chegar o tempo da seca, a gente preparar ela para para esse momento aqui, o momento que a gente tanto espera, que é o momento da floração, né? Então, aqui eu já não faço mais nada com elas, né? Então, aqui eu deixo ela no tempo delas. Quando terminar a floração, aí sim chegar a lua, que eu gosto, que é a lua crescente, tá? A gente tem uma escolha, né? Eu gosto eu aprendi assim, que no terceiro dia da lua crescente, realmente, desde quando eu comecei a cultivar rosa do deserto, que eu faço isso. Então, aprendi assim, né? E até hoje eu trago para o meu cultivo fazer as podas, quando necessário, na lua crescente, no terceiro dia da lua crescente, porque a planta está em plena atividade, tá? Pode fazer o teste. Se a gente fazer uma poda nela na lua minguante, você corta a planta, você não vai ver quase seiva. Pode ser que tem planta que tem tanta seiva, né? Mas quando a gente corta ela na lua minguante, ela não vem com tanta seiva, gente. Vem aquela tem uns que nem seiva tem. Por quê? Porque ela tá... como é que eu posso dizer? Porque a atividade dela não está mais no topo, né? Não está mais nos galhos, não está mais circulando. A atividade, ela entra praticamente em dormência aqui em cima. Então, a atividade dela é aonde? É na raiz, né? É na batata. Então, é onde que a gente faz o quê? O que a gente faz na lua crescente? Eu faço aqui. Na lua minguante, desculpa. Na lua minguante, eu não faço poda, tá? Na lua minguante, eu faço replantio. O replantio, por quê? Porque ela tá em plena atividade, é na batata, tá? É na batata que ela tá em plena atividade na lua minguante. Então, toda aquela seiva que a gente vê subir aqui, né? Circular aqui na lua crescente, não tá aqui. Vai estar toda concentrada aqui. Então, é a hora da gente fazer um replantio, fazer uma boa adubação, né? Também, que a gente vai mexer na manutenção dela. A gente vai adubar, enriquecer o substrato, né? Para depois vir também o resultado lindo e maravilhoso aqui. Às vezes, alguns casos, quando acontece uma planta apodrecer, né? E eu perder a planta, mas eu não perco a flor, né? A flor a gente não perde, por isso que eu aprendi a fazer enxerto. É tão importante a gente aprender a fazer enxerto, por quê? Porque a gente, quando adquire uma planta, a gente gasta, a gente faz investimento, né? Então, é importante a gente aprender a fazer enxerto pra gente... Tudo bem, perde a planta, mas não perde a flor, né? Porque muitas das vezes, dependendo da flor que você compra, a flor é cara, né? Então, assim, por isso que é importante a gente aprender a fazer enxerto, que também tem vídeo aí também eu ensinando vocês. Teve gente que já aprendeu também a fazer enxerto através do vídeo que eu fiz, né? Então, a gente não fica tão triste quando a gente sabe fazer enxerto, quando a gente aprende a fazer enxerto, né? Porque a gente sabe que a gente não vai perder aquela planta que a gente tanto quis, tanto sonhou, né? A gente vai perder a planta, a batata a gente perde, mas a flor a gente não perde. Multiplica ela quantas vezes a gente quiser, né? Então, é isso. Então, é lua nova, né? Lua cheia. Pode fazer enxerto? Pode, às vezes é necessário fazer, né? Às vezes é necessário. Se a planta tá lá com problema e não tem mais salvação, né? Porque é muita planta, a gente não tem aquele tempo de ficar olhando, às vezes, minuciosamente, todas as plantinhas, né? Aquele olhar clínico, olhou, às vezes eu faço isso, passo assim, vejo uma coloração diferente, uma coisinha diferente, falo, opa, tem alguma coisa errada ali. Mas às vezes não dá, gente, é muito corrida, muita plantinha para cuidar, né? Fora os outros afazeres, então a gente acaba perdendo. Quando a gente vai notar, quando é que a gente nota? Quando a planta, ela começa a ficar com aquele galho flácido, né? Que não é costume da planta ficar assim, né? Porque tem planta que às vezes quando a gente aplica nitrogênio demais, adubo rico em nitrogênio. Nitrogênio é aquela primeira letra maior
Quando a gente vai comprar do NPK, não tem NPK, que é N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio? Então, quando a gente aplica um adubo rico em nitrogênio, a planta ela cresce, ela fica pescoçuda e chega uma hora que a planta não consegue sustentar aquele galho cai, né? Então, é excesso demais de nitrogênio. Então, às vezes, e aí a gente acaba fazendo uma correção também de galho, porque eu também não gosto de ver, já fiz correção de galho nessa daqui. O que é correção de galho? É fazer que nem isso daqui, ó. Né? Às vezes tem um galho que tá lá pro norte, outro lá pro sul, outro... E eu acho feio, tá? Fica assim, sem uniformidade na planta, né? Eu gosto delas assim, redondinha. Então, eu faço a poda de correção, tá? Eu fiz também agora na lua crescente, tá? Ó, poda de correção. Pode fazer? Pode, tranquilo, tá? Já no caso aqui da NR12, a NR12 ela cresce demais, é característica dela mesmo, porque a mesma adubação que as demais tá tendo, ela também tem. Então, ela é uma planta de muito rápido crescimento. Então, terminando aqui a floração da NR12, que é uma que já tá na lista para poda, eu vou podar. E na próxima floração dela, tá? Ela vai vir com galhos em dobro, floração em dobro. Tanto é que a característica dela é que essa daqui ela tá com tanta flor aqui, ó. Flor, botão e o galho tá caído, tá? Excesso de nitrogênio? Não, não é excesso de nitrogênio. Por quê? Porque ela é assim mesmo. O crescimento dela é muito rápido. Porque, ó, mesma adubação que essas aqui tem, a NR12 também tem. E tem uma outra ali também, ó, que eu tô formando uma árvorezinha, que ela também vai entrar em poda. Ó, essa daqui é um galho que eu tô trabalhando pra fazer, ó, uma arvoretinha, tá vendo? Ó, olha só, ela cresce bastante, ela cresce muito, olha, esse galho aqui tá caído, ó, tá? Olha, então, vai ficar lindo, né? Tô trabalhando ele pra virar uma arvoretinha mesmo, e na próxima floração, aí ela vai vir com mais galho, com mais flores, olha. Aí, aqui, ó, onde eu fiz um enxerto, ó. Fiz um enxerto aqui, ó. Tá vendo? O enxerto foi feito aqui. E aí, onde eu vou cortar? Vou cortar aqui, gente, ó. Geralmente é 2 dedos a 3 dedos. Mas como ela cresce muito, eu vou deixar 2 dedos. Aí, eu vou cortar aqui e assim, eu vou trabalhando ela. Tá vendo? Que coisa linda. Então, ó. Aí, as únicas que não entram na lista de poda, gente, são as arábico. Olha que coisa mais linda, essa aqui ela dá em buquê. As arábico, elas não entram na lista de poda, porque o crescimento delas é lento, tá, ó. E se a gente podar as arábico, a gente perde a característica delas. Então, assim, arábico eu nunca podo. Nunca podo mesmo. Eu tenho arábico aqui Eu tenho arábico aqui desde quando eu comecei o cultivo, né? E não podo, porque ela é de crescimento lento, né? E não tem necessidade de podar. Agora, a NR12, essa sim, essa a gente tem que podar, porque o crescimento dela é muito rápido. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter respondido também a pergunta da Nina, né? Espero ter tirado as dúvidas dela. Aqui, o que eu passei para vocês é o que eu faço aqui no meu cultivo. Ó, essa daqui eu podei na última lua, ó. Tá vendo? Ela encheu de flor, não floria, aí podei ela. E agora tá assim, cheia de flor. Então é isso, gente. Espero ter respondido, né, a pergunta da nossa amiga Nina. E tirado as dúvidas também de alguém mais aqui do canal, tá? Eu gosto muito de compartilhar, parando aqui na nossa Dalila. Gosto muito de compartilhar a minha experiência aqui com o meu cultivo, né? Então, é isso. Então, a poda aqui eu faço na crescente, né? Só recapitulando, a poda eu faço aqui no 3º dia da lua crescente. Faço na nova, na cheia, faço quando é necessário, né? Quando precisa mesmo, mas quando não precisa, que pode esperar, aí é no 3º dia da lua crescente. Na lua minguante, geralmente eu não faço nem poda e nem enxerto. O que eu faço aqui é manutenção, cuido mais das partes da raiz mesmo da batata, né?
Se for preciso fazer alguma coisa nessa lua, a gente faz, porque às vezes é preciso. No frio, na chuva, a gente não faz nada, deixa elas quietinhas, tá? É só no tempo mesmo da seca que a gente faz todo esse trabalho. E a adubação também, agora eu não faço nada, floriu, chegou, alcançou o nosso objetivo, a gente não faz mais nada, aguarda, agora é com a planta. Aí depois que a gente volta com a manutenção, com a adubação, com todos os cuidados que é necessário para elas, tá? Então é assim que eu faço no meu cultivo, eu acredito que eu não tenha esquecido assim de nada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, curte, comente, compartilhe também se sentir à vontade e se inscreva, gente, se inscreva no canal, a gente faz os vídeos com muito amor, com muito carinho para vocês, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês que estão comigo, para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo, gratidão a cada um de vocês. Então, um beijo, um forte abraço e fiquem todos com Deus.